Estamos de volta, pessoal. Corpo e mente estão interligados, por isso, se a mente não está bem, a saúde do corpo também é afetada. O nosso bate-papo de hoje é sobre doenças psicossomáticas e quem explica melhor sobre esse assunto pra gente é a psiquiatra a doutora Aline Scardovelli. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada novamente pelo convite. O que são doenças psicossomáticas? Então, doenças psicossomáticas, o próprio nome explica um pouquinho, né? São doenças que têm origem de uma ordem psíquica, né? Com sintomas psíquicos, mas que elas se manifestam no corpo, né? Por isso, então, a gente diz, essa pessoa está somatizando. Vou dar um exemplo para ficar de fácil entendimento. Então, às vezes, a gente tem aquela prova e a gente fica super ansioso. Como que a gente manifesta isso? Com aquela dor de barriga, às vezes aquele mal-estar, suador. Então, esses são sintomas que começam com uma ordem psíquica, com essa ansiedade, o medo, a insegurança, e secundariamente no corpo, né? Como essa dor de barriga, tremor. Então são doenças psicossomáticas, são doenças que começam com sintomas psíquicos, mas é que elas se manifestam, né? Por exemplo, às vezes como uma dor crônica ou como sintomas físicos de ansiedade e outras coisas. São doenças que a gente chama de psicossomáticas, né? Essa pessoa está somatizando um sintoma psíquico. A mente sã, o corpo são. É isso, né? Porque, na verdade, não é o corpo que comanda a mente, sim a mente que comanda o corpo. Sim, eu digo, na verdade, que os dois têm que acontecer juntos, né? Normalmente, por exemplo, quando a mente está doente, pode sim vir de um corpo que está doente, né? E o inverso também é verdadeiro. Um corpo doente pode vir de uma mente doente pode vir. Então, a gente tem que cuidar do corpo e da mente de uma maneira igual e equilibrada, né? Porque quando um desregula, muito frequentemente o outro vai adoecer também. Quais são as doenças psicossomáticas? Depressão, ansiedade? Tem outras que são mais graves? Na verdade, existem... todas as doenças podem ter sintomas somáticos, né? Existem algumas doenças psicossomáticas, como a hipocondria, né? E algumas outras, mas eu acho que o mais interessante é a gente explicar que, por exemplo, ansiedade, depressão, existem doenças que a gente chama de dissociativas, conversivas, que os pacientes eles acabam exprimindo muito no corpo, né, esses sintomas de ordem psíquica. Mas, de maneira geral, o que os pacientes mais apresentam, por exemplo, são sintomas somáticos de ansiedade, né? Às vezes, dores crônicas, que são somáticas também, mais ou menos para o pessoal entender. Tá. Como manter um estado de bem-estar físico, mental, social, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia? É muito complicado e desafiador, né? Mas eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar, então, juntos, né? Tanto no corpo quanto na mente. Eu sei que, às vezes, o pessoal... Uma das queixas frequentes em consultório é eu não posso mais fazer meu exercício, eu não posso mais... Mas eu digo que movimentar o nosso corpo, estar em movimento, a gente não precisa sair da nossa casa, né? Então, é muito importante a gente colocar o nosso corpo em movimento, a gente cuidar da nossa mente. Como que a gente cuida da nossa mente, né? Tendo medidas de liberação, de relaxamento. Então, você não acessar tanto internet, não ver demasiadamente notícias, não ver tanto redes sociais, ter aquele momento para sua leitura, ter aquele momento de jantar, às vezes, com a sua família, né? Então, são nas pequenas coisas do dia a dia que a gente cuida da nossa mente, que a gente cuida do nosso corpo, tá? Porque uma vez que você fica em estresse crônico, que você não tem um período de descanso da sua mente, você acaba gerando no seu corpo citocinas inflamatórias e o seu corpo fica doente. E o inverso é verdadeiro também, né? Se o seu corpo está sedentário, está ali, ele também está produzindo esse tipo de substâncias inflamatórias e afeta a mente. Então, eu digo que, por exemplo, um corpo extremamente sedentário pode causar uma depressão. E o inverso também. E uma depressão, que às vezes começa por um estresse psíquico, ele inabilita o corpo, né? A pessoa não quer mais sair de casa, não quer mais praticar exercício. Então, as duas coisas estão totalmente interligadas. Não tem como a gente tratar um sem tratar outro. É muito importante, falando sobre a pandemia,
Exatamente isso, que a pessoa ela tenha um momento de lazer e de prazer e com ela mesma, buscar alguma coisa que a agrade. No começo, quando começou a pandemia, eu ainda pensava assim, nossa, será que realmente as pessoas vão adoecer, as pessoas vão sofrer de ansiedade, vão ter depressão? E acabou que sim, né? Que isso está acontecendo, as doenças estão aumentando, essas doenças psicossomáticas, né, doutora? Sim, a nossa demanda psiquiátrica aumentou muito, né? As pessoas estão adoecendo mais exatamente porque perdeu-se um pouco desse aprendizado de estar em casa, né, de fazer a separação do que é o trabalho, do que é o momento de lazer. Então as pessoas estão misturando, não estão sabendo separar de uma maneira saudável, né? Então assim as pessoas elas precisam e às vezes o que eu percebo é que parece que a indulgência, as pessoas elas não se permitem ter esses momentos de descanso, porque hoje em dia o sistema que a gente vive é que se você não produz, você não vale, né? Tempo é dinheiro, você tem que estar produzindo a todo momento, você só tem valor quando você está fazendo. Então as pessoas elas estão sofrendo para refazer esses valores familiares de estar apenas em casa, estar com os filhos, né? Ter um momento de paz, saber nessa coisa do home office qual é o momento de trabalho, qual é o momento de lazer, movimentar o seu corpo, estar no ar livre sem ter aquela obrigação de sair para fazer um exercício. Então é uma reestruturação de vida que as pessoas elas foram pegas de surpresa e o pessoal não está sabendo. Então realmente aumentou muito a nossa demanda para transtornos ansiosos, para depressão, para toque de contaminação, né? Então as pessoas estão adoecendo mais mentalmente, sim. Fora tudo isso, né? A gente vê muita coisa ruim com relação às mortes. A gente vê que são milhares de mortes. A gente pelo menos eu acho que sempre ou alguém tem um amigo ou tem alguém da família que morreu vítima da Covid. A gente está vivendo um luto prolongado, né? Isso mexe muito com a cabeça. Sim, é um luto coletivo, né? Um sentimento de insegurança, de medo. Então, realmente, assim, a pandemia é uma situação ímpar que a gente está vivendo, né? Coletivamente. E isso com certeza tem abalado as pessoas, né? Tem aumentado esses sintomas, esses transtornos, mas é o que eu falo, às vezes a gente pega pessoas que perderam 4, 5 pessoas, né, da família. Não tem como mesmo não estar abalado, não apresentar, a gente não fraquejar assim psiquicamente, mas eu falo que assim, por isso que é importante a gente prevenir, a gente estar bem, porque uma vez que a gente cuida da nossa saúde mental, que a gente cuida do nosso corpo, a gente tem mais estrutura para enfrentar situações adversas, né? Quando a gente está já debilitado e fragilizado, aí talvez um pouco os transtornos eles vêm de uma maneira mais grave e a gente demora mais para conseguir ajudar esse paciente também. A gente vai fazer um pequeno intervalo, doutora. Antes eu quero mandar um beijo muito carinhoso para o Luiz de Potirendaba, que diz que assiste o programa todos os dias. Um beijo para você, Luiz, que Deus te proteja e te abençoe também. Obrigada aí pelo carinho, viu? Pelo elogio, adorei. Um beijo do fundo do coração para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Estamos de volta, doutora, tenho perguntas. A Beth de Presidente Prudente quer saber se a fibromialgia se enquadra como uma doença psicossomática. Legal, uma pergunta muito interessante. Na verdade, a fibromialgia ela é uma doença reumatológica, né? São os médicos reumatologistas que cuidam da fibromialgia, porém é um transtorno que acaba chegando muito no consultório psiquiátrico porque envolve dor crônica. Então, é uma pessoa que vive com dor a maior parte do dia. Às vezes as dores elas são extenuantes, então uma pessoa que vive em dor crônica, ela acaba deprimindo, ela acaba tendo transtornos ansiosos, tá? Então assim, e às vezes também o estado mental que essa pessoa está acaba intensificando ou não as dores da fibromialgia, né? Então, muito frequentemente é um tratamento que a gente tem que fazer junto, tanto com o reumatologista para controle físico dessas dores, quanto com o psiquiatra para controle dos sintomas mentais que pode interferir.
Mais uma pergunta. Tenho labirintite diagnosticada por ansiedade e estresse, porém me considero com a mente sã. Não me considero nesse quadro de estresse. Eu que não sei identificar ou pode acontecer. Não entendi muito bem. Ah, tá. Ela não sabe identificar ou pode acontecer a mente adoecer? Esses casos, assim, normalmente a labirintite desencadeada por ansiedade e estresse, o que acontece? Durante o período de maior estresse ou maior ansiedade, o corpo ele entra em um sistema que a gente chama de luta ou fuga, né? Então, às vezes, o seu corpo ele segura e no momento que você relaxa, aparecem esses sintomas, né? De labirintite. E eles são bem desconfortáveis. Eu acho assim que é muito difícil você quantificar se a pessoa está ou não em um período de estresse, né? Por isso que quando um paciente chega para mim no consultório, eu sempre pergunto, eu preciso ver o sofrimento dele, o que é o estresse para ele. Porque se a pessoa chega e fala assim, eu acho que eu não estou estressada, quem sou eu para falar que ela está em sofrimento, né? Então eu acho muito importante essa autopercepção. Então talvez se ela não percebe que ela está, não seja efetivamente esse o caso, né? Mas a gente teria que avaliar, teria que... A Lucilene de Presidente Prudente, gastrite pode ser provocada por estresse e doenças emocionais? Com certeza, né? A gente tem gastrites aí desencadeadas por estresse, por ansiedade, e isso tudo envolve o organismo, né? Por isso que eu falo, mente e corpo, eles estão altamente ligados, né? Uma vez que a pessoa, ela tá estressada a maior parte do dia, o seu corpo, ele libera hormônios inflamatórios, como cortisol e outras citocinas, e isso interfere no seu organismo de uma maneira completa, interfere no sono, pode gerar doenças do trato gastrointestinal, até doenças cardiovasculares, né? E já existem estudos hoje que comprovam que uma vez que você perpetua esse estado inflamatório crônico, né, que pode iniciar por sintomas psíquicos, isso pode gerar até câncer. Então, essas coisas estão super interligadas. Então, a gastrite é um exemplo de doença que a gente sabe que está muito ligada com o estresse. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Bruno, trabalho em um lugar que suga todas as minhas energias. Não tenho vontade de trabalhar. O que posso fazer para resgatar minha saúde mental? Essa é uma queixa frequente, tá? E eu sempre falo assim que a gente tem que pesar o custo-benefício do lugar que a gente trabalha, né? Eu sei que às vezes eu não posso falar para o meu paciente larga seu trabalho, mas eu acho que a gente, com adultos que têm outras opções, muitas vezes a gente tem que ressignificar. Se você não pode deixar aquele posto de trabalho, você tem que ressignificar e mudar seu comportamento perante aquilo, porque se isso está afetando a sua saúde mental, eventualmente você não vai mais conseguir desempenhar aquela função, porque você vai se debilitando e não vai conseguir trabalhar ali, né? Então, se é possível, mude o posto ou ressignifique aquilo e mude seu comportamento perante aquele lugar que você trabalha. Obrigada, doutora. De nada, sempre um prazer. A felicidade de receber. Bora? Muitas vezes a gente se questiona por ter amado e se doado demais sem receber o mesmo afeto de volta. Mas nunca se arrependa de fazer o bem. Lembre-se que a gente nunca perde por dar amor. Perde a quem não sabe receber. Uma excelente quinta-feira para você. Um beijo no seu coração. Até amanhã. Tchau.